Jornal Anhanguera de volta e a gente abre espaço para quem perdeu o bichinho de estimação. Essa aí é a Teca, a cadela de porte grande que sumiu no Parque Estrela d'Alva 8. Ela pertence à Mércia. Se alguém viu a Teca dando umas voltinhas perdida por aí, é só entrar em contato pelo número 991875325. E a Daiane, do Anhanguera A, está à procura da Mimosa. Essa cachorrinha aí da foto, ela está sumida há uma semana. Se alguém tiver alguma informação da Mimosa, pode entrar em contato pelo telefone 999753149. E vocês mandam reclamações aqui pra gente, a nossa equipe vai conferir. Dessa vez o problema é no Jardim Esplanada 1, em Valparaíso. Imagina só ter que conviver com mato alto e lixo todos os dias perto de casa. Essa é a situação dos moradores por lá. Lixo, mato alto e mau cheiro chamam a atenção de quem passa nessa área, que fica no Parque Esplanada 1, em Valparaíso. As pessoas que precisam andar por aqui se arriscam pela rua. Isso aqui, na verdade, era para ser uma calçada, mas como a gente pode ver, o mato tomou conta. Uma outra reclamação, segundo os moradores, são os animais peçonhentos, que constantemente aparecem por aqui. Quando a gente vira a câmera um pouquinho para o lado, olha só a quantidade de lixo. Tudo isso acumula água, um prato cheio para o mosquito da dengue. A gente não pode pôr o lixo nas calçadas porque os cachorros rasgam. Aí a gente está utilizando aqui esses matos para estar depositando os lixos de casa, que não pode, por causa da dengue, essas coisas, mas não tem como, a gente não tem como fazer nada. A Rosângela precisa levar a filha todos os dias para a escola. Teoricamente, o caminho era para ser perto, mas ela dá uma volta grande para desviar do matagal. Um problema que já existe há um bom tempo. Faço caminhada, eu utilizo a calçada, mas ultimamente não tem como utilizar, que está tudo cheio de mato, tudo cheio de capim. Medo de cobra picar minha filha, como muitas pessoas já mataram cobra aqui, né? Porque o mato está tomando de conta, eles não estão limpando. Entre os entulhos tem móveis velhos, sacolas plásticas e até resto de alimento. Acontece direto esses entulhos aí, nunca para aí, então o pessoal limpa, mas aí vem os outros e taca entulho aí, suja do mesmo jeito. Aí toma a calçada e a gente tem que passar por aqui mesmo. O senhor espera após essa reportagem? Ver que o pessoal resolve, né, isso aí, porque do jeito que tá não dá não. Não dá mesmo. Por nota, a Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Serviços Urbanos de Valparaíso informou que está organizando mutirões de limpezas nas áreas públicas e terrenos baldios e que as equipes vão atender o bairro Cidade Jardins na próxima semana. A nota pede que os moradores denunciem o descarte de lixo e entulho em locais proibidos pelos números 3627-9595 e 3627-0809, que são os números da Ouvidoria Municipal. Nosso assunto agora é obesidade. Hoje é o Dia Mundial de Combate a essa doença, que já é considerada, em muitos casos, crônica. Uma pesquisa apontou que metade dos adultos goianienses está com excesso de peso. E controlar o peso não é uma tarefa fácil. Mas, afinal de contas, o que de fato é obesidade? A obesidade é fácil de definir, né? Você define com o olhar. Você vê a pessoa, você sabe que a paciente é obesa. Ou ela se olha no espelho e sabe que ela é obesa. É o excesso de gordura no corpo. Nas ruas o assunto não é tabu, mas quando a gente toca nele, muitos tratam logo de se explicar. Aí, ó, a barriga, ó. Não, o senhor tá magrinho? Não, mas eu tô começando a ficar obeso, viu? Então eu vou ter que começar a me controlar. Tô meio gordo, mas não passo disso. Para uns, a obesidade pode ser combatida com dieta. Eu acho que dieta é extremamente importante. O que emagrece? Dieta. Será? Bons hábitos de vida, bons hábitos alimentares de atividade física, deve ser um princípio domiciliar, um princípio familiar, né? De acordo com uma pesquisa do Ministério da Saúde, divulgada ano passado, a obesidade atinge 20% da população brasileira. Em Goiânia, adultos com excesso de peso passa dos 53%. Há 1 ano e meio, a Elisângela fazia parte dessa estatística, pesava 100 quilos. Depois de parar na UTI por problemas com a obesidade, decidiu mudar de vida. E o primeiro passo foi encarar a cirurgia bariátrica. A pressão alta normalizou, não sinto nada, não sinto dores nenhuma. Antigamente eu não andava no shopping, hoje eu já ando o shopping todo.
sabe? Sai para fazer compras feliz. Além de professora, Elisângela é artesã. Ela que confeccionou aqui, ó, essa bolsa linda, maravilhosa, super estilosa. Essa aqui já é minha, viu, gente? Vou levar para casa, ganhei de presente. E agora, depois que ela fez as pazes com a autoestima, com o corpo dela, vai usar todas as bolsinhas que fez, né, Elisângela? Combinando com todos os looks. E ela fez as pazes também, gente, com o espelho. E agora, a pergunta que não quer calar. Elisângela, obesidade, o que significa para você? Passado, bem distante. Mas o endocrinologista alerta para os riscos de uma decisão como essa. Essa indicação deve ser feita por uma equipe multidisciplinar, não deve ser nem por um único médico. Isso não é trabalho de uma pessoa só para indicar. E a gente segue falando desse assunto ao vivo aqui no estúdio com o Dr. Everaldo Braz, endocrinologista. Everaldo, prazer, obrigada pela sua participação aqui no Jornal Anhanguera. Eu que agradeço a oportunidade. Doutor, vamos começar explicando o que é a obesidade. Já é considerada uma doença. Isso. A primeira coisa, a gente tem que tirar esse estigma de que a pessoa pensa assim, eu estou obeso. Na verdade, a pessoa é. Obesidade é uma doença crônica, que é uma das doenças que mais cresce no mundo hoje, e consigo ela traz outras complicações. Então, quando a gente fala que teve um AVC, um acidente vascular cerebral, teve um infarto, teve um câncer de intestino, todas essas alterações trazem na sua origem, principalmente a obesidade. Então, a obesidade por si só não é só estar acima do peso, é uma comorbidade, como falou aí antes, multidisciplinar. E como é que a gente pode identificar quando a pessoa chegou nesse nível, quando ela chegou na obesidade? A gente tem alguns níveis, algumas medidas que a gente chama de índice de massa corporal. Embora não seja o mais fidedigno, é o mais fácil de ser aplicado, né? Que é uma classificação que a gente faz de altura e peso. Na maioria das vezes, para a população geral que não é atleta, isso serve muito bem como indicador. A gente tem como base 25, passou de 25 a gente começa a falar em sobrepeso até obesidade. E a gente classifica a obesidade grau 1, grau 2, grau 3 e a obesidade mórbida, né? Onde já está associado a um grande risco de morte. No caso de um esportista, como o senhor falou, é por uma questão da massa muscular, né? Isso. Quando a gente fala IMC, a gente está pegando peso e altura. Então, se eu pegar um bodybuilder, competidor, por exemplo, o cara tem 1,80 m, tem 110 quilos, mas ele tem 4% de gordura, esse cara não é obeso. Ele tem muita massa muscular. Então, na classificação peso-altura, vai parecer que ele é obeso, mas não é. E a obesidade tem algumas coisas que a gente tem que chamar atenção. Por exemplo, a gente pega a linha cintura. Cintura quadril. Se você fazer um estudo e pegar a pessoa que tem a cintura avolumada, que é aquela barriguinha de chope que a gente fala, aquilo traz consigo, estatisticamente, maior risco de doença coronariana. Então, esse é que a gente tem que ver que às vezes é um obeso, ele é fortinho, que a gente chama de fordo, parece forte, mas é um gordinho, e tem aquele que é magrinho, tem aquela relação cintura-quadril muito ruim. Cada caso é um caso. É, muito específico. Doutor, o que está causando tantos números assim de obesidade? O que está fazendo a população ser cada vez mais atingida por isso, como a gente vê os números aí? Assim, historicamente, a origem do homem é caçador, né, e presa. Então, o homem tem que ir atrás do seu alimento. Hoje em dia, a gente usa o telefone para se comunicar com a própria pessoa dentro de casa. A gente não levanta mais nem para ligar a televisão, subir o vidro do carro. Então, o sedentarismo e telefone celular e a falta de prática de atividade física é um fator importantíssimo, além de dieta, né, que nós comemos muito errado. Doutor, começaram a chegar algumas perguntas aqui. A Maiara do Jardim Flamboyant, ela queria saber qual é a melhor opção aí para emagrecer para quem está amamentando. Amamentando? Então, assim, a pessoa que está amamentando, se ela for fazer uma dieta muito restritiva, se ela tirar muita gordura, ela vai perder energia. Se ela tirar proteína, o leite dela vai cair a qualidade, porque o leite é proteína e gordura. Então, ela basicamente vai ter que fazer uma pequena restrição de carboidrato. Nós temos que ver que esse não é o melhor momento para ela perder peso. Possivelmente, mesmo que ela esteja numa obesidade? Isso, porque possivelmente ela já ganhou mais peso do que deveria durante a gestação, que são 9 a 12 quilos durante todo o período da gestação. Então, essa perda tem que ser programada depois. Porque existe uma programação metabólica para queima de gordura. E a grávida, nesse momento, amamentando, ela está com uma programação metabólica para reserva de energia para passar isso para o leite. Então é complicado a gente trabalhar com, olha, eu vou colocar ela numa dieta restritiva agora, nesse momento, sem eu ter prejuízo de outra parte. E para a população em geral, qual é o melhor tratamento para a obesidade? É tentar primeiro, de uma forma mais natural, a alimentação, até chegar numa possível cirurgia, numa intervenção? Isso. Deixar a cirurgia sempre para o final. Primeiro, assim, quando a gente fala de obesidade, a gente está falando de uma coisa que chama resistência insulínica.
E isso vem com sedentarismo e dieta. Então, a primeira coisa para a gente começar a tratar é sair do sedentarismo e começar a fazer uma dieta com baixo índice de carboidrato, que é o mal que a gente imaginava no passado, há mais de 40 anos, a gente imaginava que fosse a gordura, o ovo, que estava matando, levando a doença cardiovascular, e hoje a gente sabe que não é. É o índice de carboidrato aumentado na dieta que faz isso. Então, a dieta e a atividade física. Para a maioria das pessoas isso funciona? A maioria das pessoas funciona. Inclusive, hoje tem trabalhos científicos com pessoas já infartadas, com placas de ateroma, e com atividade física já está reduzindo a placa. Então, você veja bem, antigamente a gente falava de atividade física para prevenir doenças. Hoje nós estamos começando a falar em tratamentos. Do último Congresso de Medicina Esportiva, tem alguns trabalhos já sendo lançados de redução de placa de ateroma com atividade física e dieta. Ou seja, a cirurgia mesmo é só em último caso? Isso. Último caso, porque a cirurgia traz uma série de complicações. A gente não pode esquecer assim, eu vou retirar uma parte de um órgão. Eu sempre converso com meus pacientes, mas se você tivesse um câncer de estômago, nós vamos mutilar o seu estômago e tirar um pedaço. A cirurgia bariátrica, na maioria das vezes, faz isso. Então a gente perde algumas células ali que tem no controle hormonal do principal hormônio, que é de queima de gordura, é o GH. E a gente perde em GH quando você tira parte do estômago. Então, ou seja, o reengorde depois de 2 a 5 anos se torna grande. E aí fica difícil. Vou ler mais algumas perguntas aqui, Everaldo. Okay. O Ricardo da Vila Guará, ele quer saber se o jejum intermitente, que a gente tanto fala hoje em dia, se ele ajuda mesmo a emagrecer. Ajuda muito. A gente tem um marcador que é da própria célula de gordura, que se chama leptina. Leptina é um marcador, é uma proteína que avisa ao meu cérebro, olha, você já está cheio, me dá saciedade. Então, quando eu como de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, eu crio uma resistência à leptina. Então, eu nunca estou saciado. Então, se eu faço um jejum longo, ao contrário do que se pensa, você acha que você vai comer o dobro e você não come, porque a saciedade vem. Seu cérebro passa a ser sensível à leptina. Então, o jejum intermitente é muito recomendado. Mas até quantas horas, né? Que algumas pessoas talvez exagerem um pouco, é uma coisa que tem que ser mais gradual? Tem. A gente, assim, na verdade, eu oriento que comece 2, 3 vezes por semana, 8 por 16. O que significa isso? 16 horas sem alimentar e 8 horas alimentado. E nesse período sem alimentar, você pode ter ingestão de água. Água somente. Aí, vou tomar um cafezinho? Não. Aí você já saiu do jejum. E depois tem como aumentando isso para mais dias da semana? Tem pessoas que já fazem 10 horas, 12 horas, todos os dias. Que não é difícil. Que inclui o horário que você está dormindo também. Né? É, costume. Tá certo. Doutor, tem mais uma pergunta aqui do Biratã, do setor Viegas. Ele diz que tem nanismo. E aí, se nesse caso funciona de alguma outra forma esse cálculo para a obesidade? Sim, com certeza. Aí ele vai fazer um outro cálculo que a gente fala que é prega cutânea. Então a gente tem uma sequência que a gente faz medidas de pregas para ver a obesidade. E hoje tem vários métodos, né? Até ultrassom a gente pode medir a camada de gordura. Fazer a relação cintura-quadril. Ou seja, seria um pouquinho diferente, né? É diferente, sem dúvida. Bom, para a gente finalizar, doutor, o que é recomendado, então, até mesmo para quem não chegou ainda na obesidade, mas já tem um certo sobrepeso? É sempre atividade física, uma boa alimentação? É só de músculo. Hoje existe um problema que a gente chama de obesidade sarcopênica. A pessoa fica grande, fica obeso, com pouco músculo. E aí começa a vir as limitações, daqui a pouco tem dificuldade para levantar de uma cadeira. Para ele seria dieta e atividade física. E a atividade física é cada vez mais intensa, a gente não pode se acomodar também. E também com musculação, que no caso ele está fazendo só caminhada, né? Pode fazer musculação, musculação é excelente, ajuda muito. Tá certo, doutor. Obrigado por todas as informações. Eu que agradeço a oportunidade. Imagina. Mudando de assunto, a presidência da Assembleia Legislativa estuda pedir a regulamentação do corte de ponto dos deputados que faltarem às sessões. O desconto no salário seria uma forma de evitar boicotes a votações de projetos conforme o interesse da base dos parlamentares. Na primeira sessão depois do Carnaval, 4 dos 41 deputados não apareceram. Para que qualquer pauta seja votada, aquele painel precisa registrar que pelo menos 21 deputados estão aqui no plenário. Deveria ser fácil, já que são 41 na Assembleia. Mas a presença dos parlamentares tem sido motivo de discussão, principalmente agora, ano eleitoral. Tanto que fez uma antiga resolução voltar a ser assunto por aqui. Em 2017, os deputados concordaram com um desconto no salário em caso de faltas sem justificativa. Naquela época, a resolução foi aprovada no plenário, mas na prática nunca funcionou. É que para passar a valer, a mudança precisa ter as regras definidas e votadas mais uma vez.
Na semana passada, depois que 3 sessões foram encerradas por falta de quórum, o presidente da Casa, Lissauer Vieira, diz que pode colocar o assunto de novo em discussão. Hoje, cada parlamentar tem direito a 4 faltas por mês, desde que justificadas. Se passar a valer, a resolução pode deixar mais rigorosas essas regras. Nós estamos conversando com um por um, dialogando com eles, mostrando a importância de estar presente aqui para nós votarmos matéria. Mas se não houver essa possibilidade e nós não conseguirmos votar matérias nessa semana, infelizmente eu vou ter que tomar as minhas atitudes e fazer a regulamentação dessa lei que já foi aprovada na época ainda da outra legislatura para nós podermos instituir o corte de ponto. E a seguir, a Secretaria Municipal de Saúde de Jataí confirmou o primeiro caso de suspeita de coronavírus na cidade. Você vai ver também como fica o clima aqui na região. A Camila Castro vai trazer todos os detalhes ao vivo aqui na nossa previsão do tempo. E hoje é dia do nosso quadro No Fim das Contas. A Mônica Carvalho vai dar dicas de economia. Hoje quem chama o nosso intervalo é o Vinícius Gabriel de Lusiânia. É com você, Vinícius. Jornal Anhanguera volta já.